Bem, amada igreja, glória a Deus. Abra sua Bíblia, já deixa aberta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Projeta aqui para a gente a nossa confissão de fé. Hoje, queridos, nós vamos falar no artigo 18 da nossa confissão de fé de New Hampshire. É importante, à guisa de introdução, essa palavra ela vai apontar exatamente, e lembrando, quando nós falamos de confissão de fé, nós estamos declarando publicamente a nossa fé e aquilo que nós cremos na Escritura. Então diz assim, na confissão de fé de New Hampshire, no artigo 18, o mundo vindouro. Eu tenho certeza que cada um de nós, ou que seja conosco, ou que seja com outras pessoas, a gente já entrou numa discussão a respeito do que será dessa vida após ela. O que a Bíblia ensina quando ela fala do mundo vindouro, daquilo que está no futuro? Ela vai dizer o seguinte: cremos que o fim do mundo está se aproximando. No último dia, Cristo descerá do céu e ressuscitará os mortos da sepultura para a retribuição final. Vamos fazer juntos, sentados mesmo. Repita comigo esse trecho. Cremos. Espera aí. Para ensaio foi muito bom esse início. Vamos firmes mesmo? Amém? Cadê os homens aí? Vamos lá. Cremos. No último dia, Cristo descerá do céu e ressuscitará os mortos da sepultura para a retribuição final. Vamos lá? Haverá então o justo ao jugo eterno. Esse julgamento amém, queridos? Com base na justiça divina. Amém? Que essa palavra ela fixe em nosso coração. Agora, quando te perguntarem o que será quando tudo acabar, você já sabe responder. Amém? Vamos ler aqui então juntos Atos dos Apóstolos no capítulo 20, partindo do verso 7 até o 12. Amém? Sentados mesmos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, partindo do verso 7. Vai dizer assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fique alvoroçado, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui, feche seus olhos nesse momento. Pai, nós dedicamos este sermão, ó Deus, a Tua palavra, aos cuidados do Espírito Santo. Eu sei que eu posso falar e a minha voz entrar nos ouvidos, mas somente o Senhor pode fazer chegar ao coração. Venha sobre nós, ó Deus, trazendo edificação. Nós aqui, nós
louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Nós respondemos ao chamado do Senhor à adoração, ó Deus, com as nossas vidas, ó Deus, pois o Senhor nos salvou e o Senhor nos chama à adoração. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti. Nós, ó Deus, com ações de graças, nós entregamos o Senhor, ó Deus, a oferta do nosso ser. Mas neste momento, Pai, edifica as nossas vidas na palavra. Venha sobre nós e sobre a Tua igreja aqui reunida. É o que nós precisamos, ó Deus, porque para onde iremos ou o que faremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querida e amada igreja, nós já entramos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Nós trouxemos aqui muitas palavras a respeito deste livro. Eu sei que alguns irmãos acompanham desde o início do capítulo 1, outros podem ter chegado no meio da exposição deste livro, outros de repente estão chegando hoje. Pode ser também que alguns ficaram algum tempo sem ouvir a exposição, não é mesmo? Mas mesmo assim nós entendemos que diante de uma configuração de sermos saudáveis, é totalmente razoável que tenhamos uma exposição da Escritura fiel àquilo que o Senhor ensina na Sua palavra como um todo. E é por isso que nós decidimos trabalhar com a exposição de todo o livro, porque o nosso interesse é que vocês conheçam de verdade a palavra de Deus. O nosso interesse não é que você entre aqui e pegue palavras remotas e saia daqui de repente até um pouco alegre, mas se esqueça de tudo. O desejo do nosso coração é que você possa olhar para a Bíblia e dizer assim: eu entendo o propósito da Escritura, eu entendo aquilo que Deus fez e faz quando Ele nos mostra a Sua palavra. E nós escolhemos o livro de Atos para essa exposição, porque o livro de Atos, ele nos ensina como igreja, que Jesus, ele ascendeu aos céus, e ele continua guiando a sua igreja, ou guiando o seu povo nessa terra. Você é povo de Jesus? Eu não vou dizer para você virar para o seu irmão ao lado e dizer: eu sou povo de Jesus. Fique bem tranquilo. Mas se você é povo de Jesus, filho de Deus, Cristo Jesus, ele tem guiado o seu povo nessa terra. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos exatamente isso: Jesus Cristo guiando o seu povo e cumprindo os seus propósitos. Nós vemos que os apóstolos passaram por dificuldade, nós vemos que esses primeiros irmãos passaram por lutas, eles enfrentaram dificuldades de toda sorte, mas venceram e continuam vencendo. Então eu vou pedir para a Débora colocar aqui, por favor. Eu separei uma imagem, eu não sei se consegue colocar aí. Eu mandei uma imagem, isso. Pode apagar rapidinho, por gentileza, as luzes. Porque se você já está aqui um tempo, se você deixou de pegar a exposição, se você está chegando hoje, o interesse do meu coração é que você entenda a palavra de Deus e aquilo que nós estamos trazendo. Então, basicamente, querida igreja, o movimento do livro de Atos dos Apóstolos é o seguinte: começa com Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos inicia com Jesus. Aquele homem que escreveu, o evangelista Lucas, diz assim: diante daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, a vida da igreja, a vida do povo de Jesus, inicia com aquilo que Jesus fez e ensinou. Não tem como viver o evangelho, não tem como viver o cristianismo genuinamente, verdadeiramente, sem partir daquilo que Jesus fez e ensinou. Logo depois nós vamos ver que no livro de Atos, Deus, em sua grande bondade e misericórdia,
Ele nos dá, ou Ele derrama o Espírito Santo. O que significa isso? Partindo da vida e obra de Jesus, daquilo que Ele fez e ensinou, Jesus, Ele é aquele que confere ao seu povo o Espírito Santo. E nós veremos neste livro que este povo, que a igreja dos primeiros séculos, ela avança sobre o poder do Espírito Santo. Jesus reúne o seu povo, Jesus salva seu povo, e Ele é aquele que diz: e vos darei o Espírito da promessa. Então este povo que Jesus separa, eles começam a viver ali no primeiro século, eles vão expandir, eles vão crescer, não na força do seu próprio braço, mas na força do Espírito Santo. Então em Atos 2 acontece o derramamento do Espírito. Aquele povo, eles foram comissionados, fortalecidos e receberam o poder do Espírito para quê? Para dar testemunho. Ora, irmãos, preste bem atenção. Você já precisou testemunhar Jesus em algum lugar? Foi fácil? Comece a falar de Jesus para as pessoas. Certamente você encontrará grandes dificuldades e oposições, mas só tem uma forma de avançarmos na pregação do Evangelho. Só tem uma forma de testemunharmos Cristo Jesus: pelo poder do Espírito. Então a obra inicia com Jesus. Jesus nos dá o Espírito, e este povo ali em Atos começa a testemunhar dos feitos de Jesus, da obra de Jesus. Que coisa maravilhosa! Só que até aqui tudo lindo, não é mesmo? O Evangelho começa com a vida e obra de Jesus. Nós temos Cristo Jesus como dono, fundador da igreja. Cristo Jesus derrama o seu Espírito, dando poder para que estes homens testemunhem. Não é na força do seu braço, mas no poder do Espírito Santo. Tudo lindo até aqui. E diante desse testemunho nós veremos o quê? Que houve conversões. A igreja que estava ali reunida no cenáculo, com 120 irmãos, depois a gente vê cerca de 500 discípulos, salta para quantos? 3.000, 5.000. A vida e obra de Jesus de maneira sobrenatural. Esses homens recebem o Espírito Santo. Esses homens testemunham. E existe aqui uma expansão. Existe conversões. A conversão, e nesse momento eu peço, se você puder olhar para o seu ser, ela não é uma obra do acaso, mas é uma obra do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É pelo testemunho e a pregação do Evangelho que vidas se convertem. A igreja em Atos está avançando, e ela cresce numericamente, quantitativamente, qualitativamente. Só que com o crescimento, o que acontece? Naturalmente os problemas, eles enfrentam problemas internos, eles enfrentam problemas externos. Nossa, pastor, eu achei que isso não acontecia lá. Eles viveram no poder do Espírito, eles receberam o derramamento do Espírito. Não, irmãos, com todo o crescimento, os problemas, e se você foi chamado verdadeiramente à conversão em Cristo, você enfrentará perseguição. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que, apesar do crescimento, do testemunho, existe perseguição. Nós vemos que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi morto, apedrejado. E com essa perseguição, partindo do capítulo 7 de Atos, ao mesmo tempo que foi perseguição, foi providência, porque os cristãos se espalharam, e com eles se espalhando, eles levam o Evangelho a outros lugares. Então, com a perseguição veio mais expansão.
A igreja agora que estava concentrada ali em Jerusalém, com a perseguição, eles começam a ir para outros lugares, Samaria, Judéia, Samaria. Você consegue entender que mesmo em face à perseguição, existe um avançar? O livro de Atos, ele traz essa perspectiva. Vale lembrar o seguinte, que quando olhamos para o livro de Atos, a primeira metade do livro de Atos é concentrado no ministério de Pedro. Você verá Pedro pregando e pessoas se convertendo. Você verá Pedro sendo perseguido e Deus dando escape. Então a primeira metade do livro de Atos é mostrando como que esses irmãos receberam o revestimento do Espírito Santo, como que eles testemunharam, como apesar da perseguição eles avançam, e isso mostra a vida e o ministério de Pedro na primeira parte. Só que Pedro é aquele que recebe do Senhor Jesus a clareza que este evangelho de Jesus, ele não se limitaria apenas aos judeus, mas também aos gentios. Então nós pegamos o movimento do seguinte, do livro de Atos. O livro no início é dito: e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra é o seguinte: vocês irão testemunhar, vocês irão expandir, vocês irão em lugares pelo poder do Espírito, ainda passando perseguição, provações, e esse evangelho ele irá se espalhar ao ponto que gentios, pessoas que estavam fora do contexto do judaísmo, viessem a receber Cristo Jesus. É uma obra magnífica, não é mesmo? Você está vendo isso aqui que está acontecendo? O berço está aqui, ó, e não para de avançar. Sabe aquela música que a gente canta? A perseguição não parou? A igreja. É isso mesmo. Chega até nós. Já na segunda parte de Atos, a gente percebe que esse evangelho se expande para várias regiões, para várias pessoas, e entra em cena quem? Aquele que perseguia, agora é testemunha, é o apóstolo Paulo. Na metade do livro que nós vemos o apóstolo Paulo, nós veremos que Paulo, ele agora é um arauto, ele é um porta-voz, ele é um homem que, ainda que passará por grandes dificuldades, ele levará essa mensagem a ferro e fogo, sem temer, destemidamente. E nós veremos também a providência de Deus livrando Paulo e esses irmãos avançando pelo poder do Espírito. E quando entra em Paulo, nós pegamos o que, irmãos? As viagens missionárias do apóstolo. São basicamente 3 viagens missionárias. Primeiro ele passa pela Antioquia da Pisídia, depois ele passa pela Macedônia, e depois ele passa e fica em Éfeso, na Ásia Menor. Nestas viagens missionárias de Paulo, nós pegaremos que ele foi insultado, nós pegaremos que ele apanhou, nós pegaremos que tentaram enganar, nós pegaremos ele vivendo duras dificuldades, e dificuldades essas que o povo de Jesus passa. E nós veremos também que Paulo ele não para, que pelo poder do Espírito, Jesus continua guiando o seu povo para cumprir os seus propósitos. Quando termina as 3 viagens missionárias de Paulo, basicamente Paulo ele irá retornar, é um caminho de volta. Ele volta pela Macedônia, visita alguns irmãos e se despede, e ele está a caminho de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele passará por duras dificuldades até chegar em Roma, aonde ele ficará preso, e em que é dito que houve o seu martírio, e ele ali foi duramente morto.
segundo a tradição. Então vocês que estão aqui, vocês já sabem ensinar o livro de Atos. Amém? Nesse tempo que termina as 3 viagens missionárias de Paulo, e ele vai voltar pela Macedônia, é aonde acontece esse episódio em que este jovem pega no sono, é vencido pelo sono, cai do 3º andar e morre. Ninguém mais vai dormir no culto, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? E o relato aqui, olhe para a sua Bíblia, por gentileza. Então nós estamos neste contexto. Paulo finalizou as suas 3 viagens missionárias e ele está voltando agora em direção a Jerusalém e a Roma. E quando ele está voltando pela Macedônia, acontece este caso aqui. E este caso, ele é bastante singular, queridos. Por quê? Ele vai dizer no primeiro dia da semana. Ora, a tradição irá dizer o seguinte, que no primeiro dia da semana aponta justamente para o quê? Para a ressurreição de Jesus. Nós temos irmãos que se reúnem no sábado, nós temos irmãos que se reúnem na quarta, nós temos irmãos, mas o grande ponto aqui é que estes irmãos, eles estão reunidos no primeiro dia da semana. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Você está reunido com o povo de Deus. Então a primeira coisa que nós veremos aqui, queridos, é que a igreja estava reunida. Estando nós reunidos, Lucas irá apresentar a igreja reunida. O cristianismo do Novo Testamento, e quando nasce tudo isso que nós vemos aqui, ele não conhece uma vida cristã desvinculada da comunhão da igreja. Queridos, aqui nós vemos, estando reunidos, não existe um cristianismo verdadeiro desvinculado da vida e da comunhão com a igreja. Nós falamos hoje em nossa classe de membresia, e alguns jovens estavam ali nos ajudando, dizendo que Jesus nos deu o Evangelho, nos salvou individualmente e nos fez uma família, um povo. Então deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te salvou, Jesus te tirou do império das trevas, Jesus te salvou individualmente para te fazer parte de uma família. Isso está em Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ainda no mesmo capítulo irá dizer: mas vocês são da família de Deus. Ele nos salvou para ser família. Aqueles irmãos podiam orar, meditar, servir individualmente, mas havia algo que fazia juntos. Eles se reuniam como o povo de Deus, semana após semana, dia após dia. Cristo não morreu apenas para salvar indivíduo disperso. Ele comprou para si um povo. Igreja aqui é assembleia, é eclésia, um povo reunido. Por que nós vemos tantas coisas e o povo de Deus nessa história toda aqui de Atos avançando? Porque eles avançam como um corpo, como uma comunidade. Eles prestam contas uns para os outros, eles se reúnem para ouvir a mensagem, eles se reúnem em volta da mesa. Não podemos tratar a comunhão da igreja como algo secundário. O Senhor Jesus, Ele deu a vida pela sua igreja, Ele comprou a sua igreja, Ele sustenta e reúne a sua igreja. Nos reunimos. A fé cristã, ela não é apenas eu e Deus, ela inclui um pertencimento a um povo que vai morar no céu, porque no céu de glória é um povo reunido diante do Senhor. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza. Ainda em Atos, no capítulo 20, diz que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana.
Havia ali o fator de que o povo se reunia para cultuar, para estar juntos, a fim de partir o pão. Lucas vai dizer que eles estavam reunidos para partir o pão. E dentro desse contexto da igreja cristã, nós temos aqui, queridos, uma expressão de referência para entendermos a ceia do Senhor. Possivelmente era uma refeição comunitária. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, eles estavam ali reunidos para partir o pão. Você consegue enxergar a beleza dessa cena? Ora, no primeiro dia da semana, a igreja lembra da ressurreição de Jesus. Ela lembra do partir do pão. Ela se lembra da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A cruz e a ressurreição estão diante da igreja. Você entende que aquilo que nós estamos fazendo aqui é um propósito maior que nós mesmos? É algo que aponta para o eterno, para aquele que é o autor e consumador, o dono da vida, o Criador. Aquilo que nós estamos fazendo aqui não é cumprindo uma tabela, mas nós estamos relembrando o ato salvífico, a vida e a obra de Cristo Jesus, a essência e a razão do nosso ser. Pois bem, a igreja ela não vive de novidades, e eu explico. Ela vive do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus fez e é. A gente precisa se voltar, irmãos, para a obra salvífica. Cristo morreu por pecadores, Ele salvou, Ele transformou, Ele continua salvando homens por intermédio do seu sangue derramado. Cristo Jesus, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que reina para sempre. Por isso que o culto, ele nos lembra e nos aponta que não devemos nos apegar a essa vida aqui efêmera, essa vida circunstancial, mas devemos nos apegar. O culto irá apontar para isso, a reunião irá apontar para isso, que nossa esperança está em Cristo ressurreto, que os nossos olhares estão para aquilo que Cristo nos deu em esperança da glória. Por isso, irmãos, que negligenciar o culto, a vivência da igreja, é um passo para o fracasso. Porque como subsiste uma vida espiritual sem tudo isso que foi determinado pelo nosso próprio Deus? Ainda em Atos, no capítulo 20, verso 7, olhe para a sua Bíblia, por favor. No primeiro dia da semana nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Está vendo aqui? Paulo prolongou a mensagem. Se Paulo prolongou, quem sou eu, hein, irmãos? Pois bem, Paulo falava aos irmãos. O que tinha ali? Havia reunião, havia um memorial da obra da ressurreição de Jesus e havia anúncio da palavra. Ora, a gente, quando procura uma igreja, a gente espera muitas coisas que muitas vezes não são centrais. A igreja ela pode ter o culto magnífico que for, a banda mais bela que existe, os louvores melhores ensaiados com os músicos e os vocais perfeitos, mas se não houver centralidade na palavra, a centralidade da palavra, isso é o cerne da nossa reunião, a palavra de Deus. A palavra ocupou lugar central. Paulo prolongou sua exposição até meia-noite, porque partiria no dia seguinte. Ali nós vemos uma situação extraordinária. A gente não está vendo que deve se estabelecer um padrão porque Paulo prolongou. Mas aqui o que é visto é que a palavra de Deus é exposta. Existe ali uma centralidade na reunião daquilo que é essencial.
Quando nós nos reunimos no primeiro dia da semana para relembrar o ato salvífico, a morte, a ressurreição de Cristo, nós devemos vir preparados para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu posso fazer aqui a pirotecnia que for, o movimento que for. Nós colocamos ontem em nossos grupos o quão é necessário preparar o coração para receber a palavra. Os puritanos, os primeiros ali na época, logo após a reforma protestante, eles se preparavam. Eles tiravam um tempo no sábado, um dia antes que eles iriam se reunir, para preparar o coração, para adorar o Senhor, para meditar na sua palavra e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero, prepara o meu coração para o sermão de amanhã, para o alimento de amanhã. Nós entendemos diante daquilo que é a autoridade nas Escrituras. Isso é um conceito. Hoje o Biel falou sobre inspiração. E dentro desse entendimento da autoridade da Escritura, nós entendemos que a palavra de Deus pregada fielmente é palavra de Deus. Como é que nós negociamos? Venham preparados para ouvir. Aqui nós vemos isso. Não apenas para avaliar o sermão, mas para receber a palavra de Deus com humildade, fé e disposição, clamando ao Senhor que transforme o seu ser. Olha que coisa linda e maravilhosa. O texto também vai dizer que havia muitas lâmpadas no lugar. Ele primeiro traz esse fator comunitário do povo reunido, relembrando a morte e ressurreição de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que o fato de ter muitas lâmpadas, e aquelas lâmpadas ali tinham um fator gasoso, de repente fez com que o jovem pegasse e fosse vencido pelo sono. Ele irá registrar: havia muitas lâmpadas no cenáculo. Ora, irmãos, aqui a gente tem uma visão clara e mostra que estamos aqui na cena, diante de uma reunião real, num espaço concreto e uma noite avançada. O ambiente estava cheio, iluminado por lâmpadas, e a reunião se prolongava. Aqueles que não gostam de igreja escura agora se faz, não é mesmo? Está vendo? Na reunião tinha luz, tinha lâmpada, as pessoas se viam, não é mesmo? Mas esse não é o ponto. O ambiente aqui destacado vai mostrar que Lucas, ele é um evangelista, mas historiador cuidadoso. Ele traz detalhes da narrativa. Vocês estão vendo porque a importância de conhecer o livro? Ele está trazendo dados que ele é criterioso e cuidadoso, porque assim é a palavra do nosso Senhor. E agora entra em cena um jovem chamado Eutico. Esse jovem chamado Eutico, ele está no meio daquela reunião, como vocês que estão aqui, e de repente ainda mais como alguns que estão lutando contra o sono aqui nessa manhã. O importante, ele estava ali. Ele não é um personagem anônimo. Paulo traz o nome dele, traz as características do lugar. Lucas traz o nome dele, as características do lugar. Isso nos lembra, querido, também que é um fator importante. A igreja, ela não é formada por uma massa indistinta. Lucas traz aqui o nome desse jovem, aquilo que ele passou ali. Havia um nome, uma singularidade. A igreja de Jesus, cada um de nós somos conhecidos. Por isso que fazer parte do corpo de Jesus, você é parte singular do corpo.
Por isso que nós não devemos nos render a uma tendência moderna de grandes multidões. Cada um tem a sua vivência, a sua vida, e é visto na obra e na casa do nosso Senhor. Aqui nós vemos pessoas reais, com histórias reais, limitações reais, necessidades reais. E o que ele estava fazendo sentado numa janela, eu não sei, mas isso é coisa bem de jovem mesmo, não é mesmo? O texto vai dizer que ele estava sentado numa janela. E aqui nós já vemos o texto preparando para aquilo que vai acontecer. Ele estava num lugar perigoso, sentado em uma janela. Para aquele que seria vencido pelo sono, ele estava em um lugar perigoso, em uma condição perigosa. Interessante que a tragédia ela não acontece fora da reunião, mas ela acontece dentro do contexto da reunião de uma igreja. E para aqueles que gostam de romantizar a igreja, não romantiza não, porque a igreja é dotada de pessoas imperfeitas e que vão passar por todo tipo de situação na vida. A presença de Deus entre seu povo não significa fragilidade ou ausência de fragilidade humana. E aqui nós vemos que ele foi vencido por um sono profundo. E o sono dele é enfatizado por Lucas. Lógico que nós não devemos olhar para essa questão do sono como um ponto central. Já era tarde. Paulo já estava falando há bastante tempo. Esse jovem, ele foi vencido pelo sono. E aqui é visto mais fragilidade do que rebeldia. Mais fragilidade. Será que se nós estivéssemos à frente fazendo o nosso discurso e olhássemos para alguém e víssemos em falta, nós teríamos a mesma conduta do apóstolo Paulo? Olharia, caiu, morreu, deixa lá, o problema é dele, ele que negligenciou. O texto vai nos mostrar isso. Somos criaturas limitadas, nosso corpo cansa, nossa força termina, e a nossa condição humana ou de servos do Senhor não vai eliminar a nossa condição de criaturas. Nós precisamos da graça de Jesus em nossas limitações, em nossas fraquezas, em nossas situações adversas. Precisamos da graça. E o texto vai dizer que ele caiu do terceiro andar. E é nesse momento que a reunião ela é o quê? Interrompida. Eutico cai. A palavra estava sendo pregada. A igreja estava reunida. E a morte aqui invadiu a cena. Fazendo um comparativo bem claro, isso irá nos lembrar da nossa realidade da queda. Nós caímos com os nossos primeiros pais. É dito isso em Gênesis, é dito isso em Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando é vista a fragilidade, a fraqueza daquele jovem, é visto em nós também. Nós caímos, nós pecamos. E o que precisamos? Vivemos em uma condição, em um mundo que acidentes acontecem, os corpos adoecem e pessoas morrem. E o texto ele é bem claro no verso 9, que ele foi levantado morto.
Lucas, como um historiador minucioso, trazendo cada detalhe, ele vai dizer que esse jovem estava morto. E nós não estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nós não estávamos mortos sem a vida de Deus e sem o sacrifício de Cristo Jesus nos alcançando. Aqui não se trata apenas de um desmaio, ele estava morto. A minha e a sua condição não é simplesmente um desmaio, ou porque nós fizemos algo que Deus não gostou. Não, a nossa condição de natureza é de morte, porque o salário do pecado é a morte. A morte aparece no meio daquela comunidade. Nós somos lembrados aqui daquela verdade da Escritura. Desde a queda de Adão, a morte entrou no mundo. Desde a queda de Adão, a morte entrou no mundo. A sua juventude, ela não é garantia do amanhã. O seu vigor, a sua destreza, ela não é garantia do amanhã. Hoje você pode estar bem, em pé, com força, mas não é garantia do amanhã. O planejamento não é garantia do amanhã. A realidade da morte eterna, ela bate a nossa porta porque somos e vimos a queda. O pecado entrou no mundo. Uma das maiores ilusões do coração humano é pensar: ainda há tempo. E ainda tenho tempo. Tenho tempo para se arrepender, tenho tempo para buscar a Deus, tempo para abandonar o pecado. Mas ninguém conhece o dia de amanhã. E a mensagem do Evangelho: você precisa de vida hoje, assim como esse jovem precisou de vida a cair morto. Essa semana teve uma morte que chamou minha atenção, que foi do Marquinhos Menezes. Quem já ouviu falar aqui? Eu vi que uma irmã fez assim. O pessoal do Rio geralmente vai conhecer também, né? Mas alguns anos atrás, há 12 anos atrás, ele lançou um vídeo. Ainda era muito novo essa questão de vídeos no YouTube, aquela coisa toda. E ele lançou um vídeo num cemitério, onde ele falava exatamente essa mensagem, uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E nesse vídeo, André, ele aparece assim, ele era bem malhado assim, sabe? Correndo. Quem já viu esse vídeo aqui, irmãos? Aí é pedir demais. A Gleice já viu, pronto. Cheio de vigor e de saúde. E essa semana a gente se despediu dele no enfrentamento do câncer. O que eu quero dizer aqui? É um servo do Senhor estar com Jesus, mas o vigor não é a garantia. De repente nós que vemos uma sociedade do culto ao corpo, não é garantia. O único meio de prover vida para você e para mim é a obra e a vida de Cristo Jesus. Paulo interrompe a sua exposição e desce. O apóstolo, ele não permanece distante da dor daquela comunidade, pelo contrário, ele vai até o jovem. Aqui nós vemos cuidado pastoral. E nós precisamos entender que palavra, queridos, doutrina e cuidado não são opostos. É necessário palavra, doutrina e vida. E ele se aproxima daquela aflição, e o texto vai dizer que ele se debruça, ele inclinou sobre ele. E essa cena aqui nos lembra Elias em Reis, no capítulo 17, e Eliseu em 2 Reis, quando nos dois casos o profeta, ele se debruça também, e vencendo ali o poder da morte, por meio dos seus profetas. Agora Deus está se manifestando por intermédio do ministério do apóstolo.
Mas o texto vai dizer claramente que o poder não pertence a Paulo. Paulo é apenas um instrumento em quem Deus dá vida. E Paulo irá dizer: não fiquem alarmados. Essa comunidade poderia estar em choque, mas Paulo traz uma palavra de consolo. O medo não era a última palavra naquele lugar. A presença de Deus ali iria fazer algo novo, gerar uma vida onde havia morte. Aqui há um enfrentamento, e nós vemos o apóstolo nessa toada. A igreja, ela não pode negar a dor, mas ela precisa enfrentar a luz das promessas e da palavra de Deus. A igreja precisa se guardar em esperança e não em sofrimento. E Paulo irá dizer: porque a vida está nele. Eutico, esse jovem aqui, é restaurado à vida. E o ponto não é exaltar a Paulo, o ponto não é o milagre. O milagre ele irá apontar para Cristo. Cristo é maior que Eliseu, Cristo é maior que Paulo, Jesus Cristo. Ele é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Esse jovem, o Eutico, voltou à vida, mas certamente ele morreria novamente. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. E aqui está a nossa esperança. O texto vai afirmar ainda que depois que esse jovem ele é ressuscitado, eles voltam, eles partiram o pão. Você já pensou, para visualizar essa cena, o alvoroço, aquele jovem ressuscitado, eles voltam para partir o pão. Interessante que depois do milagre, o que acontece? Eles voltam para onde? Para a reunião. Se acontecesse aqui um milagre aqui, de um morto levantar, será que a gente se apegaria a tal ponto no milagre e se esqueceria da centralidade em Cristo Jesus? Aqui o pão é partido, a comunhão continua. Essa interrupção não destruiu a vida da igreja, pelo contrário, eles viram o poder de Deus manifesto. Interessante que depois eles voltam, e eles voltam a palavra, a mesa da comunhão. Isso significa que a igreja ela vai atravessar dores, ela vai atravessar perdas, crises, mas continua sustentada pelos meios de graça, palavra, oração, comunhão dos santos. Talvez se fôssemos nós, será que estaríamos olhando para a questão do milagre e nos esqueceríamos da centralidade daquilo que é a vida da igreja? O texto ainda vai dizer que ele falou por muito tempo. Diz que ele passou a noite, Júnior, falando. Existe uma crise, Deus opera o milagre, e o apóstolo continua expondo a Escritura. A palavra permanece central. O milagre não substituiu a pregação, ainda que houvesse um sinal extraordinário. A igreja voltou a ouvir a palavra. Qual é a nossa fome e sede pela palavra? Será que já estamos aqui? Eu sei que eu já passei um pouco do meu tempo. Será que a gente está tão desesperado com aquilo que a gente vai comer daqui a pouco? Será que a gente está tão desesperado com os nossos afazeres do domingo, que de repente a palavra não tem um lugar que deveria ter na nossa agenda?
Na vida da igreja, sinais extraordinários nunca ocupam o lugar da palavra de Deus. E o texto ele vai encerrar dizendo que levaram um rapaz vivo. O jovem havia levantado morto e agora é levado vivo. A morte entrou naquela reunião, mas não teve a última palavra. Eutico foi restaurado à vida temporariamente, mas Cristo venceu a morte definitivamente. Você consegue pegar um paralelo? Eles estavam reunidos no cenáculo, partindo o pão. Jesus estava reunido com seus discípulos no cenáculo, eles partiram o pão. Você consegue enxergar um paralelo? Jesus seria morto e crucificado, aquele jovem morreu. Isso é consolo para a igreja. A vitória de Deus sobre a morte. Isso nos leva diretamente para o Evangelho. Aqueles que morreram em Cristo Jesus estão com Ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como diz o apóstolo Paulo, eu queria partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde estamos colocando a nossa esperança? De repente você entrou aquelas portas como um morto-vivo. Para falar a verdade, você está mais morto do que Eutico quando caiu do terceiro andar. Você precisa de vida no seu espírito, vida essa que somente o sacrifício, a morte e ressurreição de Cristo Jesus pode te dar. Nós nos preocupamos com amanhã, nós nos preocupamos com a morte, temos medo da morte, mas ei, você pode estar mais morto do que nunca. Precisa se voltar para Cristo, colocar toda a sua esperança em Cristo, precisa viver dentro desse plano maravilhoso, que é ser igreja, que é ser povo de Deus, que é ser povo em comunhão, que tem lugar na grande assembleia dos santos, dos separados para Cristo Jesus. Cristo continua edificando a sua igreja. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, e a sua morte e vida gera vida em nós. Por isso hoje nós somos convocados. Arrependa-se hoje do seu pecado, se volte para Cristo Jesus, porque conforme nós lemos em nossa confissão de fé, naquele grande dia Ele irá separar os ímpios e irá separar aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. De que lado você estará? Ou de que lado nós estaremos? Da morte, como Eutico que caiu, quando ele cai, ou da vida, quando ali ele recobra o ânimo e recebe vida novamente? De que lado nós estamos? Feche seus olhos neste momento. Pai, o Senhor conhece o nosso ser, a nossa vida. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos. E certamente, ó Deus, nós podemos estar como um morto-vivo. Mas assim como olhamos esse texto e olhamos o avançar da igreja, o Senhor é aquele que dá vida ao seu povo. O Senhor é aquele que ressuscita e tira as nossas vidas da morte e condenação eterna. Por isso, ó Deus, olhe para a nossa condição nesta manhã, para a vida de cada um aqui, e que possamos nos apegar ao Senhor, nos render a Ti, ó Jesus. É o que nós oramos. Amém e amém. Como diz o texto bíblico, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Se você ouviu a palavra de Deus nessa manhã, e você sabe que tem vivido uma vida distante de Jesus, se você ouviu a palavra de Deus nessa manhã, e você deseja ser evangelizado,
Se você ouviu a palavra de Deus nessa manhã e você sabe que você já não congrega, e você precisa voltar à reunião, como nós falamos aqui, preencha. Nos bancos nós temos, preencha esse card, sinalize, e nós teremos alegria em caminhar com você rumo à cidade celestial. Amém, igreja? Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Pai, nós agradecemos pela palavra aqui, as nossas vidas, pelo Evangelho, pelo sustento do Senhor. Que não venhamos abrir mão, ó Deus, do Teu chamamento. Se de fato corações aqui foram convencidos, Senhor, que eles possam, pelo Teu Espírito, ó Deus, caminhar com o Senhor, voltar a congregar. Aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que nesse momento, pelo Teu Espírito, eles sejam convencidos, não pela emoção, mas pela razão do Senhor chamando ao arrependimento. Que possam preencher o card, Senhor, aqueles que desejam ser evangelizados, participar de um grupo pequeno, que eles possam responder de alguma forma ao chamado do Senhor, não por eles mesmos, mas porque o Senhor o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Que a amada Igreja de Jesus diga: que Deus abençoe os irmãos.